Boa noite, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Francisco de Assis, bem como a todos os que nos assistem. Mais uma vez, com alegria, nos encontramos, ainda virtualmente, para que possamos compreender e aprofundar os estudos da Boa Nova. Antes, agradeçamos ao Criador por tudo que temos recebido. Que os amoráveis emissários nos auxiliem para que possamos bem compreender a instrução da noite. Nós vamos de imediato encontrar o Evangelho de João, lá no capítulo 14, no item 1, quando ele transcreve palavras de Jesus na última ceia. Jesus, então, prevendo o que aconteceria, ele vai dizer ao seu grupo: não fiquem tristes, não tenham medo, acreditem em Deus, acreditem também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Aqui está o nosso capítulo, que Allan Kardec brilhantemente coloca em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. E então Jesus continua incentivando, de certa forma, os seus seguidores amedrontados. Vou para vos preparar o lugar. Depois voltarei e os levarei comigo, para que todos estejam onde eu estiver. Então, ele vai complementar no versículo 4, e vocês conhecem o caminho que leva ao lugar para onde eu vou. Ele estava falando da pátria espiritual, que os seus discípulos deveriam ter serenidade, deveriam ter resignação, porque eles sabiam, o Espírito vive sempre. Então, desde tempos imemoriais, Deus tem criado mundos e seres. E eles nos explicam que cada degrau da vida está lotado por milhões de seres. O mestre lyonês Allan Kardec escolheu uma das mensagens do Espírito Agostinho, psicografada em 1862 em Paris, para encerrar o terceiro capítulo das Moradas do Pai, lá no item 19. Nessa mensagem, o nobre Espírito nos instrui acerca do desenvolvimento gradual, ininterrupto e progressivo de mundos e seus habitantes, visando chegar a um novo patamar de evolução. No Livro dos Espíritos, a questão 55, Allan Kardec perguntou aos construtores da codificação: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E eles responderam: sim. E o homem terreno está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência, o primeiro em bondade e o primeiro em perfeição. E eles continuam a instrução: existem homens que, por orgulho e vaidade, imaginam que Deus privilegiou a Terra, esse pequenino globo, para que
para que nós nos deleitássemos sobre as maravilhas que aqui existem. Então, não é somente na Terra que tem seres inteligentes e racionais. E eles então fazem uma pergunta: julgais que só para vós criou Deus o universo? Deus povoou de seres vivos todos os mundos. E é nesse aspecto que nós entramos então em mundos, diferentes categorias de mundos habitados. Nós vamos encontrar inferiores à Terra, física e moralmente. Nós vamos encontrar mundos da mesma categoria evolutiva que a Terra. Nós vamos encontrar superiores à Terra. Então, com relação à Terra, nós temos que é um mundo ainda de provas e expiações. E no Livro dos Espíritos, nas questões de 100 a 113, nós temos a escala didática espírita que Kardec fez. Embora se saiba que aquilo ali não é estanque, permeia uma classe sobre a outra. Então a população, ele vai falar dos habitantes da Terra, que somos nós. Estamos colocados na terceira ordem nos espíritos imperfeitos. E as características dos habitantes dessa terra é materialidade, propensão ao mal, ignorância das leis divinas, o orgulho, o egoísmo e todas as consequências negativas, que esses habitantes não compreendem Deus, embora tenham intuição, não são essencialmente maus, mas aliam a malícia à inteligência. Têm ideias pouco elevadas e sentimentos geralmente inferiores, limitadíssimos conhecimentos sobre o mundo espiritual e conservam a lembrança dos sofrimentos, a maioria das vezes. E com isso acreditam sofrer sempre. E então eles vão nos dizer: nós estamos na classe dos espíritos neutros, nem muito bons para fazer o bem, nem muito maus para fazer o mal. São materialistas. E é nesse aspecto que o amigo espiritual nos diz com relação ao nosso planeta. Nós moramos na Via Láctea, que podemos comparar à imensa cidade nos arredores do universo. A Via Láctea possui mais de 100 bilhões de sóis e seus planetas. O nosso modestíssimo Sol, acompanhado da Terra e com todo o cortejo de suas orgulhosas nações, tem a importância de uma pequenina casa nos arredores do Sol que nos sustenta. Observemos, a Via Láctea é uma cidade muito grande nos arredores do universo. Já a nossa Terra, o nosso Sol, acompanhado da Terra e as orgulhosas nações, é uma pequenina casa nos arredores do Sol. Observemos as proporções. Então nós estamos colocados dentro de mais de 10 bilhões de galáxias no universo. Então nesses milhões de mundos nós temos seres desenvolvendo-se através de inimagináveis graus evolutivos, numa gama infinita de vibrações e estados múltiplos da matéria. Então nós temos mundos berços, mundos experienciais, universidades, templos, oficinas, reformatórios, hospitais, prisões.
E em todos esses planos se estuda, se aprofunda o conhecimento para modificações maiores. Então a lei do progresso funciona para todos os seres, animados e inanimados, objetivando levá-los pela transformação a um estado mais perfeito, pois nada sofre aniquilamento, tudo se transforma. Então, Agostinho nos diz: os mundos progridem, assim como os seres vivos progridem intelectual e moralmente. A história dos mundos nos faz ver que desde a aglomeração dos primeiros átomos, na formação desses mundos, há uma progressão contínua, mas é um desenvolvimento imperceptível para cada geração, mas dando a cada um de seus habitantes condições mais agradáveis à medida que eles também avançam, usando a inteligência para os trabalhos que se apresentam. Então nada fica estacionário. Evoluem paralelamente os animais, que eles dizem nossos auxiliares e não nossos alimentos, as formas de moradia, de vestuário, de alimentação, de ideias, com um dinamismo evolutivo em tudo. E segundo essa lei do progresso, a Terra já foi mundo primitivo. Tornou-se depois provas e expiações e vai transformar-se em um mundo de regeneração, onde os que o habitarem deverão viver o bem. Então estamos vivendo um longo período de transição. Mas os espíritos amigos nos informam que a regeneração, ela começou no mundo espiritual, quando abriram-se os portões das regiões espirituais de sombra e dor, de onde voltaram espíritos infelizes e vingativos, que se entregaram a vinganças, a perseguições e estimulam crimes e condutas perversas, porque eles não querem que a psicosfera terrestre mude para melhor, porque eles terão que deixar o planeta. Por isso, hoje nós encontramos tanta maldade, tantas paixões inferiores, tantas misérias, todo tipo de enfermidade. Nesse aspecto, eles nos informam: a superioridade da inteligência indica que a Terra não é um mundo primitivo. As qualidades inatas apresentadas pelos habitantes constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas os numerosos vícios que apresentam constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso, este mundo é difícil, e nós estamos nele para expurgar faltas do passado, mediante um trabalho penoso, obrigados a entrar em contato com todo tipo de desafio, até que mereçamos ir para um planeta mais feliz. Então ainda temos que nos liberar das nossas defecções morais. A Terra também oferece um dos tipos de mundo expiatório, cuja variedade é infinita para espíritos que foram excluídos de outros orbes, por se haverem constituído naqueles mundos causa de perturbação para os bons, exilados de capela. Esses espíritos se encontram no seio de todas as etnias, levando ainda muitas vezes contrariedades e desgostos.
E aqui nós temos um duplo trabalho: contra a perversidade e contra a inclemência da natureza, para desenvolvermos qualidades da inteligência e dos sentimentos. A bondade do Criador nos apresenta todos os dias a lei do amor em forma de causa e efeito, mas sempre em benefício e proveito do progresso do infrator. Então é um projeto divino a construção do homem de bem, que nós deveremos nos tornar, porque são valores morais universais. O tempo depende de nós. E nós estamos ainda na Terra porque é o mundo mais adequado ao nosso grau de evolução. Existem dívidas a resgatar. Nós encontramos em A Gênese, nos itens 27 e 28, uma instrução em que eles nos informam, abre aspas, havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica, a dos que praticaram o mal pelo mal, e ainda praticam. Então serão excluídos, para não serem de novo motivos de perturbação e confusão, embaraçando o progresso. A época atual, dizem os amigos espirituais, é de transição. Vimos há pouco. Nós estamos colocados no meio e assistimos a partida de uma geração, que é a nossa, e a chegada de outra, mostrando novos valores morais. Para todos nós que estamos aqui hoje como testemunhas oculares, esta é a mais importante reencarnação de todas. Por misericórdia divina, hoje estamos na Terra, num momento ímpar, tendo a maior oportunidade para a reparação da caminhada pretérita, remindo enganos, equívocos passados, aproveitando bem as instruções e os esclarecimentos exarados do mundo espiritual. Nós temos uma obra maravilhosa, Codificação Espírita, obras sérias complementares. Então nós precisamos nos debruçar para dissecar o entendimento, beber dessa fonte, a água lustral do conhecimento, já nos dizem os amigos espirituais. Então nós temos que aprender a ser bons, a ter amor, a ser fraterno, a gostar dos outros. E então, se nós aprendermos tudo isso, nós aprenderemos e ajudaremos o progresso da Terra. De que maneira? Afastando as sombras, a partir das nossas sombras, nós começaremos a fazer luz na caminhada. E com isso, a Terra e todos nós galgará um degrau de evolução, um degrau, um passo, para atingir outras escalas na infinita escada de Jacó colocada na direção de Deus. Nós nos lembramos dessa expressão, escada de Jacó. Então encontramos mundos e mundos gravitando no infinito, desde os que se encontram em estado de gases incandescentes, aos mais sublimes mundos,
esperando por nós, como disse o sublime Galileu nas suas frases científicas. Quando aprendermos a amar, a luz do divino amor desatará uma cascata de claridades infinitas para o voo eterno de cada um de nós, na direção da luz, porque na luz gerados, todos seguiremos para a luz geradora, que é o nosso Pai. Então nós temos todas as condições necessárias e suficientes para iniciar a nossa jornada de ascensão, mas nós temos que ter as duas asas simbólicas que nos elevarão o voo. É o amor e a instrução. O Mestre já havia nos dito: amai-vos, instruí-vos. Nós temos conosco essa gama imensa de explicações felizes. E os amigos espirituais então nos dizem: nós precisamos fazer a nossa parte, porque o mundo espiritual conta com o nosso trabalho. Quando nós falamos na progressão dos mundos, nós saímos do todo e fomos para a parte, que é o nosso pequeno e sofrido planeta. E é nesse aspecto que nós encontramos uma mensagem que foi recebida na Federação Espírita Brasileira, na época no Rio de Janeiro, a sede. Ela vem para a reunião na noite de 9 de abril de 1920. Observemos a data. Em torno de 100 anos. Era do espírito que se denominou Pascal. E ele vai dizer, é uma mensagem sobre a destinação da humanidade terrena. Porque nós sabemos, nós somos uma família desse imenso núcleo de famílias do Criador. Então, Pascal deixou escrito, abre aspas, carregai a vossa cruz com paciência e resignação, e vos tornareis dignos de habitar a terra quando, regenerada, atingir as campinas siderais da constelação de Hércules, para a qual se dirige em marcha acelerada, devendo lá chegar, logo que a humanidade estiver em condições de habitar essas regiões do infinito. Prossegue. Então não mais tereis a noite e o dia alternando-se gradualmente. Tereis as claridades a se irradiarem dos vossos próprios espíritos redimidos, despidos dos andrajos do crime e cobertos pelas vestes alvíssimas das virtudes celestes. O que sempre nos pedem, paciência, resignação, aceitar o que podemos aceitar, o que não podemos modificar, e resignação para enfrentar tudo isso. Estamos às voltas com um dos maiores tormentos da nossa geração. Então, nesse momento, eles nos dizem, devendo lá chegar logo que a humanidade estiver em condições de habitar. Quando? Quando nós já tivermos expulsado o egoísmo, o orgulho e todas as defecções morais que teimam em habitar conosco por preferências nossas. Por isso eles nos dizem,
Aquele que ainda se compraz no mal, ele não chegará à terra regenerada. Nós vimos há pouco, nós somos testemunhas oculares. Observamos a saída, a partida e observamos a chegada. Nós estamos de partida. Então a maior oportunidade ainda continua sendo esta. Porque nós precisamos prestar atenção na entrelinha da mensagem. Quando nós não tivermos mais as nossas defecções morais, nós vamos encontrar a frase que Jesus deixou: vós sois luz, brilha a vossa luz diante dos homens. Aqui nós estaremos com as claridades a irradiarem dos nossos espíritos redimidos, porque já não teremos os andrajos, os farrapos do crime, e estaremos cobertos pelas vestes alvíssimas das virtudes conquistadas. É nesse momento que os amigos espirituais nos informam: nós temos condições, porque quando viemos do mundo espiritual para a nossa passagem rápida pelo planeta, cumprindo ou resgatando, eles sabiam que nós teríamos condições de pleno êxito. Mas como muitas vezes não acreditamos em nós, nós fraquejamos e aí temos que recomeçar. É nesse aspecto que o nosso amigo Espírito, que mandou a mensagem no capítulo 3, nos informa: é preciso que nós nos modifiquemos. Deveríamos ter as duas asas com a mesma dimensão, moral e intelectual. Mas infelizmente ampliamos a moral, o intelectual, e nos descuidamos do moral. E ainda a Terra está nessa dificuldade porque não nos decidimos a modificar o nosso padrão moral para a realidade divina. Que fique para a nossa reflexão, irmãos e irmãs, agradecemos a oportunidade. Permaneçamos na paz do Sublime Galileu. Boa noite a todos.